Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Com vocês aqui, José Teles. E hoje eu vou explicar de uma vez por todas, de forma definitiva, qual a diferença entre fórmula e função. Então, se você tem essa dúvida, tem essa necessidade aí para o seu trabalho, saber quando cada uma dessas opções vai te atender da melhor forma, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Então, nós estamos aqui com uma planilha, como vocês podem ver. Essa planilha a gente fez em um vídeo anterior, detalhadamente como é que ela foi construída. É uma planilha bem simples de compra de supermercado, então o link vai estar aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo. E rapidamente eu vou explicar essa planilha e aí a gente já entra aqui no entendimento de fórmula e de função, ok? Essa planilha a gente tem um item, aqui é uma listinha simples de compra. Você tem o estabelecimento onde você vai fazer essa compra, se no supermercado mesmo ou na peixaria, enfim. Aqui a gente tem a categoria, se é fruta, laticínios, carne, frutos do mar, a quantidade, a unidade, como eu compro esse produto, se eu compro ele por quilo, por litro, por caixa, enfim, o preço unitário e o valor total, que é justamente a coluna que a gente vai utilizar aqui para poder fazer o nosso cálculo de fórmula ou de função, tá? E algum comentário que de repente você tem que colocar na planilha, tá bom? Então, primeiro, nós vamos entender aqui como que eu faço, por exemplo, para calcular quanto eu vou precisar para comprar aqui as laranjas, que é o nosso primeiro item da lista, Então, eu vou comprar 12 unidades de laranja, cada unidade aqui no valor de R$ 2,99. Como é que eu obtenho esse resultado? Para você indicar para o Excel que você vai começar a trabalhar com uma fórmula ou com uma função, que nesse caso aqui não tem diferença, você inicialmente coloca um sinal de igual. Então, quando eu coloco aqui o sinal de igual, eu estou indicando para a ferramenta que eu vou começar a fazer uma fórmula ou uma função como eu falei. Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente com o meu mouse clicar na célula onde está o primeiro valor que eu quero calcular. No caso aqui, a quantidade. Então, vejo que quando eu clico na quantidade, que no caso são 12 laranjas, ele já seleciona a coluna D e a linha 2, que isso é o endereço da célula. A gente também falou sobre isso no vídeo anterior, tá? Vou colocar aqui um asterisco, sinalzinho para multiplicar, e vou clicar no preço unitário. Ou seja, eu estou simplesmente, nesse caso, multiplicando 12 unidades de laranja por R$ 2,99, que no Excel ele vai entender os endereços das células. Ele entende que o 12 está no endereço D2, coluna D, linha 2, e o 2,99 no F2, coluna F e linha 2, ok? A partir do momento que eu der um Enter aqui no meu teclado, eu já vou obter esse resultado. Então, eu tenho aqui 35,88, certo? E nesse mesma linha de raciocínio, eu vou fazer os demais. Vou clicar aqui em D3, vou colocar aqui o sinal de vezes e vou clicar aqui no 1,99, no caso, o F3, e vou dar um Enter. Vou seguir aqui fazer mais um pouco. E aí alguém já deve estar se perguntando: e se eu tiver uma lista com vários valores? Dezenas de valores para poder fazer esse cálculo. Vou ter que fazer um a um? Nesse caso não, tá? E aí vem um pulo do gato aqui, como a gente costuma falar. O Excel ele tem um recurso de autocompletar. O que seria o recurso de autocompletar? Se eu, por exemplo, clicar na última célula onde eu tenho aqui o meu cálculo, o meu último resultado, vejam que existe uma alça, a gente chama de alça de preenchimento. Se eu clicar com o meu mouse, segurar o clique do mouse e arrastar aqui para baixo, ele automaticamente entende que eu quero completar com as demais células, ou seja, com as demais quantidades e os demais preços, e aí ele já me dá aqui automaticamente o nosso resultado esperado, ok? Então esse recurso aqui ele é bem prático para você completar e não ter que fazer um a um, claro. Perfeito? Então agora nós vamos ver aqui, nós temos uma célula para calcular o total geral. Vejam que eu tenho aqui um total por item. Eu sei o quanto eu vou gastar com laranja, com maçã, banana, queijo, enfim, com todos os itens da lista, mas eu não sei no total quanto vai ficar o meu gasto aqui com essas compras. Aqui nós vamos utilizar uma função, que é uma função de soma. E aí entra a diferença entre fórmula e função, que foi o que nós começamos aqui a falar no início do vídeo. A função no Excel ela já tem um resultado específico, digamos assim. Quando eu uso a função de soma, todos os argumentos que eu colocar na função, todos os endereços, eles automaticamente vão ser somados.
E uma fórmula lhe dá a flexibilidade de você montar da forma como for melhor, como atender a sua necessidade. Ou seja, você pode personalizar. A principal diferença, no caso, é essa. A função ela já está determinada como ela vai ser, ela já tem os argumentos, então você tem que seguir no modelo como a função já existe dentro da ferramenta, e a fórmula você pode personalizar. Eu vou já dar um exemplo disso daí. Para esse caso, nós vamos usar uma função, então eu coloco igual o nome da função que eu quero usar, que é soma, e entre parênteses eu vou colocar os argumentos da função. Que são os argumentos da função? Justamente os endereços que eu quero somar. Então, vou aqui abrir um parênteses. Eu posso tanto digitar, como posso selecionar a faixa de endereço. Eu vou digitar porque aí fica um pouco mais didático. Então, por exemplo, nós queremos somar aqui do G2, que é o total de laranjas, até o G14, que é o total de patas de caranguejo. Então, eu coloco aqui G2, esse é o meu primeiro endereço. Observem que à medida que eu vou colocando aqui os meus endereços, o Excel ele já vai destacando a célula que eu for informando. Como eu quero do G2 até o G14, para indicar esse intervalo, eu coloco 2 pontos, que quer dizer até. Eu vou informar o segundo endereço, no caso G14, eu vou fechar meu parênteses, quando eu der um Enter, e aí eu vou ter o meu total geral. Ou seja, para essa lista de compras, a gente vai precisar de R$ 195,80, ok? Então, se você está com a gente aqui até esse momento, né, porque você está gostando desse conteúdo, você vê que esse conteúdo tem valor, então não esquece de deixar aí o seu joinha, comentar, coloca no comentário o que você está achando do vídeo, se inscreve no nosso canal ele é novo, então é muito importante a colaboração de vocês para que a gente traga sempre mais conteúdos aí para a comunidade, e seu joinha vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo tem valor e leve esse conteúdo para mais pessoas, tudo bem? Então vamos lá, eu vou agora explicar aqui, vou criar uma fórmula, tá? Para ficar um pouco mais claro ainda a diferença da fórmula e da função. Vocês viram que eu usei aqui uma função, uma coisa legal, aqui na barra de fórmulas, quando você tem uma função ou uma fórmula que foi criada, você vê o resultado dentro da planilha, e aqui você vê a fórmula ou a função que você fez. No caso aqui, ó, vejam que eu tenho igual soma do G2 até o G14, que deu os nossos 195,80. Vamos imaginar aqui uma situação. Eu vou clicar em qualquer célula para a gente fazer esse exemplo. E nesse exemplo, eu quero, por exemplo, o total de laranjas mais o total do queijo. Vamos imaginar que eu não tenho essa coluna aqui, tá? Então, eu quero colocar tudo isso em uma fórmula, os dois cálculos ao mesmo tempo. Como eu posso fazer? Vou colocar um igual. Vejam que vai ficar bem simples. Total de laranjas seria a quantidade, aí eu coloco um asterisco, vezes o valor. Se nesse momento eu der um Enter, eu já vou ter o total da quantidade versus o valor, que inclusive nós fizemos agora há pouco, ok? Porém, eu quero somar já o total das laranjas, mais, olha só que legal, o total do... Vamos colocar aqui outra opção sem ser o queijo, que só tem uma unidade, colocar o leite. Deu 8 vezes 3,99, que é o F8. Então, observem que nesse momento aqui, eu estou fazendo uma multiplicação para obter o total das laranjas, mais o resultado de uma outra multiplicação, que é para obter o total do preço do leite, do valor do leite. Então, o Excel ele vai fazer as duas multiplicações, vai somar os dois resultados. O resultado da primeira multiplicação, que no caso seria das laranjas, mais o resultado da segunda multiplicação, que seria do leite. Então, aqui fica muito claro que nós estamos trabalhando com uma fórmula. Vejam que essa situação ela é totalmente personalizada. Ou seja, nem sempre o Excel ele vai ter uma função para atender a sua necessidade da forma como você está pretendendo fazer aquele cálculo. Então, nesses casos, se você não tem uma função específica para isso, você utiliza uma fórmula, que é o caso que nós estamos fazendo aqui. Então, eu vou dar um Enter, 59,82. Como é que eu tenho certeza que esse resultado realmente é o resultado correto? É simples, a gente pode tirar aqui uma prova fazendo o seguinte, eu vou pegar aqui um igual,
Vou pegar agora o resultado já pronto, no caso aqui da laranja, ó, 35,88, mais, que foi o nosso objetivo aqui, o resultado já pronto do leite, 23,94, que está aqui no G8. Vou dar um Enter. Ó, vejam que eu tive o mesmo resultado. Então indica que a nossa fórmula de multiplicar e somar ao mesmo tempo, ela foi efetiva, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, dessa explicação, e tenha ficado claro, de fato, a diferença entre uma fórmula e uma função. Então, mais uma vez, reforçando, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Para que a gente possa trazer mais conteúdos. Grande abraço a todos e até a próxima.